Boa noite, né, primeiro. Estamos representando a primeira URI, União Regional Espírita, que tem por objetivo divulgar os ensinamentos do Cristo nas casas espíritas. O assunto de hoje são as uniões simpáticas. Vamos começar com um pensamento, então, contrário, né? Se a gente vai falar das uniões simpáticas, quando a gente fala sobre as uniões antipáticas, a gente já entende o porquê dessas uniões. Por que que a gente nasce numa família, porque se fala tanto nisso, né? Que tem os problemas de relacionamento, que tem os problemas, às vezes, não se consegue nenhum diálogo, não se consegue tocar adiante uma relação saudável. Vamos lá. Então, a gente já entende o porquê, porque há necessidade de que a gente apare essas arestas, de que a gente aprenda a perdoar. A gente já entende isso, né? A gente que vem à casa espírita assistir palestra, a gente ouve muito isso. Se fala muito nisso, da questão do perdão, né? De se aprender a conviver com o outro, de se aceitar os defeitos do outro, e isso é uma questão que a gente já entende bem. E por que acontecem as uniões simpáticas, que a gente pouco fala? Que são aqueles relacionamentos de que a gente às vezes conhece uma pessoa e a gente diz assim, nossa, parece que eu conheço essa pessoa há tanto tempo, essa pessoa conheço há dias e parece que sempre fez parte da minha vida, não é? Tem gente que está fazendo assim com a cabeça. Porque a gente gosta mesmo é de reclamar daquilo que incomoda. Agora, valorizar aqueles que nos fazem bem, aí a gente não percebe tanto. A gente precisa entender que essas uniões simpáticas, elas é a bondade de Deus para conosco, para que a gente tenha forças de seguir adiante, né? Se o ar é o condutor do som, o pensamento é o veículo condutor das manifestações dos espíritos. Então a gente tem que entender como é que essas antipatias, por que elas ocorrem e por que as simpatias ocorrem também, né? A gente olha para uma pessoa, se sente afinizado, lógico, a gente tem aptidões, nós temos gosto por alguma coisa, nós temos atividades que a gente faz diferenciadas e essas coisas nos atraem uns aos outros ou nos repelem. Fulano faz tal coisa, eu não gosto daquele tipo de coisa, então eu não me aproximo. Quando nós temos ainda a possibilidade de escolher. Mas, fulano de tal faz umas coisas tão legais, trabalha lá no centro espírita, é voluntário, né? Vai fazer uma feijoada, vai cozinhar, que atividade legal. Eu vou me aproximar para que eu possa também, quem sabe, fazer algo parecido. Então, essas são as afinidades, né, que vão acontecendo. Mas quando a gente fala dessas uniões simpáticas, a gente logo imagina falar do casamento, né? Das uniões entre homem e mulher. É sempre o nosso primeiro pensamento. Aqui na Terra, a gente se confunde muito justamente por essas coisas materiais. O apego à matéria nos perturba, de certa forma, quando a gente tem muito apego às coisas da matéria. E o que são as coisas da matéria? Quando a gente fala as coisas da matéria, não é aquela coisa assim de quando eu morrer eu vou estar apegado na minha casa, o meu carro, né? A gente pensa no material nisso. Mas existem muitas outras coisas na matéria que nos prendem aqui. São alguns vícios que nós temos quando estamos aqui.
Obviamente, a gente leva o reflexo disso tudo quando a gente parte para o outro lado. Mas essas questões do vício do sexo, das drogas, as drogas elas existem aqui na matéria. Na espiritualidade a gente não vai encontrar nenhum boteco vendendo uma bebidinha alcoólica, não vai. Então por que a gente fica daí preso aqui na Terra? Por isso que esses vícios nos prendem aqui. E aí o que a gente faz? A gente vai perturbar o outro, que tem a mesma tendência, e que acaba satisfazendo, de uma certa forma, aquele intuito de se usar uma droga, uma bebida alcoólica, ou o vício do sexo, ou a maledicência, a fofoca. Todos esses maus hábitos, eles nos afastam ou nos aproximam. O amor verdadeiro, ele une. Isso é uma frase que eu peguei assim que é muito interessante. O amor nos une, envolve as pessoas. O ódio, ele liga. Ele nos liga uns aos outros. Por quê? Elas ficam vinculadas umas às outras, como se a gente criasse anéis que nos prendem. Pensam nelas constantemente como se carregássemos pesados grilhões. Então, quando a gente gosta de alguém, lembra que a gente falou no começo que as relações que são boas, a gente às vezes pouco valoriza e pouco lembra, porque não nos incomoda. A vida vai levando e aquelas pessoas estão ali, né? Como é bom a gente poder olhar para alguém que a gente gosta e dizer assim, eu te amo, tu és importante para mim, tu fazes parte da minha vida, a minha vida tem outra cor te tendo aqui perto de mim. Porque são esses que nos dão força quando a gente está caído. São esses que nos tiram daqueles momentos de angústia, né? E a gente, de modo contrário, quando a gente não tem simpatia, quando as pessoas nos fazem, digamos, faça o mal ou alguma atitude que vá nos perturbar, aí a gente para pensar dia e noite. Eu tô assim por causa do fulano. Se o fulano não fosse assim, eu seria melhor. Se não sei o que... E ali a gente começa a buscar. E aí a gente pensa na pessoa o tempo inteiro. E quando a gente morre, o que a gente faz? Imanta anel. O anel ali, o lacinho se aperta e aí vem perturbar, ficando, ela desmonta nela. Fica ali grudada, imanta também. Fica colado. É isso que a gente quer para a vida da gente. Nós estamos no momento de pensarmos o que a gente quer da nossa vida. A gente está saindo de aquela infância de bebezinho e começando a dar os nossos primeiros passos e a gente precisa saber para onde a gente vai. Então é de suma importância que a gente faça essas escolhas. Se a gente escolhe não ter determinados vícios, é porque a gente já compreende que aquilo faz mal. Né? Aquilo não me faz, não me traz mais nada, eu já conheço. Às vezes a gente até não faz porque alguém falou, a gente estudou, a gente aprendeu, mas ainda existe uma vontadezinha lá dentro. É normal de todos nós, porque nós estamos num estágio de aprendizado. E é aquele que se esforça para vencer os seus vícios, as suas más tendências, é aquele que vai alcançar mais adiante ali o pé firme de dizer assim, não, realmente isso não faz mais parte da minha vida. Isso é um processo. E aí, para a gente entender essa coisa de amor, né? Porque a gente gosta de falar das relações. Por que Deus permite que a gente venha, que a gente chegue aqui, a gente conhece alguém, a gente casa, a gente tem filhos, tem netos, né? Os netos, os filhos com açúcar. Né? Aqueles que a gente, nada daquilo que a gente fez para os filhos, ali a gente foi duro com os filhos, a gente se derrete para os netos. Por quê? Por que isso? E isso é uma relação de quem está encarnado. Isso aí nós vamos falar mais adiante. Então nós não temos essa necessidade, nós temos essa necessidade da convivência, sim,
Isso vai ser sempre. A única coisa que vai acontecendo é que tudo vai se aprimorando. E aí, na época, vocês já devem ter ouvido falar do incêndio do edifício Joelma. Talvez os mais jovens não saibam, né? Os mais velhos sabem, mas os mais novos não. Foi um prédio em São Paulo, né? Um edifício que... São Paulo, né? Que pegou fogo e várias pessoas morreram. Várias pessoas se jogaram lá de cima. Tem até livros que relatam esse momento, livros espíritas. E aí, nessa época, o Chico recebeu uma mocinha que veio, abraçou ele e perguntou assim: Chico, o que é o amor e o que é a paixão? Aí ele responde assim, com um sorriso, né? Surpreso pela pergunta da menina moça, o médium respondeu: minha filha, o amor é o lume do fogão que aquece a água para lavar a fralda do nenê, para esquentar o leite da mamadeira, cozer o alimento, fazer a sopinha. A paixão? Ela é o fogo destruidor. A paixão é o Joelma. Muito simples essa explicação, mas nos mostra um amor superior. Não o amor da matéria. Não o amor que nos une aqui, mas um amor que transcende. Porque esse amor de mãe que tem um ato de ferver uma água, do tempo que se fervia água para lavar a fralda, né? Hoje a gente tá mais fácil, a gente já usa fralda descartável. Mas esse carinho, esse amor, é que é um amor depurado. E mais adiante a gente vai voltar de novo. A menina ficou satisfeita com a resposta, né? Foi-se embora, toda feliz. Aí nós fomos buscar lá na Revista Espírita de 1862 uma conversa, né, entre o plano material e o plano espiritual. E aí é uma conversa que já está no meio da conversa, mas a gente recortou um pedaço, né? Já me dissestes várias vezes que nos reuniríamos para não mais nos separarmos. Como poderá dar-se isso? As reencarnações, mesmo as que se sucedem às da Terra, não separam sempre por um tempo mais ou menos longo? A pergunta do espírito, né? E aí a resposta que foi dada. Ou a pergunta de quem estava aqui, aí eu não consegui identificar quem estava perguntando para quem, o espírito ou o encarnado. Mas aí a resposta é a seguinte: eu já te disse, Deus permite aos que se amam sinceramente e que souberam sofrer com resignação para expiar suas faltas, reunirem-se primeiramente no mundo dos espíritos, onde progridem juntos, a fim de obterem reencarnações em mundos superiores. Eles podem, pois, se pedirem com fervor, deixar os mundos espíritas da mesma ocasião, reencarnar-se nos mesmos lugares e por um encadeamento de circunstâncias previamente determinadas, reunir-se pelos laços que mais convierem aos seus corações. Uns terão pedido para serem pai ou mãe de um espírito que lhes era simpático e que terão a felicidade de dirigir o bom caminho, cercando-os de suaves cuidados da família e da amizade. Outros terão pedido a graça de se unirem pelo casamento e deverem decorrer muitos anos de felicidade e de amor. Falo do casamento entendido no sentido da união íntima de dois seres que não querem mais separar-se. Aí deixa bem claro que, óbvio, que tudo que acontece com a gente é de acordo com o nosso merecimento. Cada um de acordo com as suas obras. A gente sempre, qualquer pessoa que vai nascer aqui na Terra vai encontrar alguém, é que às vezes a gente reclama de quem veio ao nosso encontro. A gente vai encontrar sempre alguém que nos seja querido, que nos trate bem. Aí vai dizer assim, mas eu nasci lá no meio... Nós estamos falando aqui dessas uniões quando a gente já está num certo estágio de poder escolher. Tá? Não são aqueles espíritos imperfeitos que ainda assim terão a graça de encontrar alguém, porque senão, como que a gente vai evoluir se a gente não encontrar alguém que nos dê carinho? Alguém que nos dê atenção?
mas essa escolha desses espíritos afins que já têm uma ligação, e isso vai ocorrer de acordo com a nossa condição espiritual, a nossa evolução. E aí vai diferir de um para o outro. E aí nós temos que cuidar da nossa condição mental, dos nossos pensamentos. Porque quando a gente está do lado espiritual, tudo é diferente. A gente não consegue esconder para ninguém aquilo que a gente realmente é. Então a gente vai estar no lugar certo, como a gente, quando vem para cá, a gente está no lugar certo, com a família certa, para a gente aprender, do outro lado mais ainda. Porque nós vamos ser atraídos pela nossa condição vibratória. Aí fala também nessa revista espírita, nesse mesmo diálogo, fala sobre o casamento, né? E não é o casamento como é entendido aqui na Terra, né? Que sofre, que tem as leis que a gente... não, tirando o casamento da igreja, que é diferente, né? Da igreja católica, mas o casamento civil, ele tem uma assinatura, tem um documento, aí ele tem os artigos, o que a pessoa tem direito, se o casamento é com união, é uma união estável, se a pessoa tem direito aos bens uns dos outros, né? Com comunhão de bens ou separação de bens, isso tudo são leis que são mutáveis. O que é uma lei mutável? É uma lei que se modifica com o tempo. Lá na época de Jesus, a mulher não tinha direito a nada, nem a palavra. As coisas se modificaram. Hoje nós já temos esse direito de fala e já temos, né, uma igualdade nessas relações. Então, essas leis vão mudando de acordo com a evolução do homem. E aí, a gente está falando de um casamento porque tudo que se fala no Evangelho, no Livro dos Espíritos, todas as vezes que a gente ouve a palavra de Jesus Cristo, ele não fala para o nosso momento da Terra, reflete no nosso momento da Terra, mas ele fala para que a gente alcance algo que a gente possa utilizar na nossa morada real, que é na espiritualidade. Então ele fala dessas moradas, ele fala desse momento que a gente retorna, porque aqui é muito breve. A gente vai, vem, volta, vai e volta, e cada vez que vem, cada vez que volta, nós voltamos um pouquinho melhor para viver lá. E chega um ponto em que não tem mais a necessidade de voltarmos. As uniões livres e felizes, né? Lá na espiritualidade falando. Casamentos de almas perante Deus. Eis a lei do amor dos mundos superiores, os seres privilegiados dessas regiões abençoadas, sentindo-se mais fortemente ligados por semelhantes sentimentos do que o são os homens da terra, que muitas vezes calcam os pés os mais sagrados compromissos, não oferecem o pungente espetáculo de uniões perturbadas sem cessar, pela influência dos vícios, das paixões inferiores, da inconstância, da inveja, da injustiça, da aversão, de todas essas horríveis inclinações que conduzem ao mal, ao perjúrio e à violação dos juramentos mais solenes. A gente faz aquele juramento, né? No casamento católico tem lá na frente, eu juro te amar, respeitar, e aquela coisa toda bonita, né? E a gente, na maioria das... Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te, respeitando por todos os anos da minha vida. Eu não casei na igreja católica, mas a gente, de tanto ouvir nas novelas, a gente já decorou, né? Então, gente, e o que se faz na maioria das vezes? A gente viola todos esses juramentos, essas leis que são do homem, mas não é porque são do homem que a gente pode violar. Eu só vou... Porque não tem como seguir Deus se a gente não consegue seguir nem a lei daqui. Porque é necessário. A gente está aqui na Terra. A gente vive se melhorando, buscando uma melhora moral para ter uma vida melhor lá do outro lado. É investimento, né? É investimento.
Vamos investir naquilo que a gente vai, na riqueza do futuro, que é quando a gente partir daqui. Mas a gente faz tudo ao contrário. Então, por isso que a gente está sempre nessa busca e a gente não entende muito o que é essa relação de amor verdadeiro, né? Então, esses casamentos abençoados por Deus, essas uniões tão suaves, são a recompensa daqueles que, tendo se amado profundamente no sofrimento, que aí está a chave, pedem ao Senhor justo e bom para continuarem a amar-se em mundos superiores, sem temerem uma próxima e dolorosa separação. Porque aquele que vence os vícios da terra, aquele que não trai, aquele que tem paciência, não é aquele que não briga, não, porque as briguinhas às vezes acontecem, né, dentro das relações, mas se respeitam. Porque a gente pode discutir sem ofender. A gente pode dizer uma verdade sem agredir, porque muitas vezes a palavra fere mais do que uma faca. A gente consegue derrubar uma pessoa e deixar ela no chão, nocauteada, com palavras. Então, quando a gente vence isso tudo, então vem a questão do merecimento. Aí a gente pode escolher. Né? A gente não tem nos livros, no livro do Nosso Lar, não mostra lá a vozinha cuidando da casa, a neta vem, ela recebe, igual aqui. Depois nasce, o vô já tinha vindo, ela iria vir depois. Por quê? Porque são relações de conquista. Porque não é só a gente achar que é merecedor, é que é filho lá do Todo-Poderoso que vai ter qualquer coisa, porque ele só dá quando a gente tem condições de valorizar aquilo que a gente tem. E aí vem uma pergunta. Pega uma aguinha para mim. Nós nos reconhecemos nessas novas e felizes existências? Que talvez seja a dúvida de alguns, né? Aí a resposta, se não nos reconhecêssemos, seria completa felicidade? Sem dúvida, seria felicidade? Porque nesses mundos privilegiados, todos os seres são destinados a serem felizes. Mas seria isso a perfeição da felicidade para os que separados bruscamente, na mais bela época da vida, pedem a Deus para se unirem em seu seio? Seria a realização de nossos sonhos e de nossas esperanças? Não. Tu pensas como eu, se um véu fosse lançado sobre o passado, não haveria a suprema felicidade, a inefável alegria de nos revermos, após as tristezas da ausência e da separação. Não haveria, ou pelo menos ignoraríamos, essa antiguidade de afeição que ainda mais aperta os laços. Assim como em vossa terra, dois amigos de infância gostam de encontrar-se no mundo, na sociedade, e se buscam muito mais do que se suas relações apenas datassem de alguns dias, também os espíritos que fizeram por merecer o inapreciável favor de se unirem nos mundos superiores são duplamente felizes e reconhecidos a Deus por esse novo encontro, que corresponde aos seus mais caros anseios. Que graça teria da gente criar laços aqui na Terra, se de repente... Aí ficaria meio sem objetivo, né? A gente ama tanto um filho, uma mãe, um pai, seja lá quem for, e de repente, quando a pessoa morre, a gente diz assim, não tem perspectiva, não vou ver nunca mais. Aí onde ficaria a bondade de Deus? E por que as relações? A gente se encontra sim. Mas aqui repete de novo e fala do merecimento de cada um nessa busca, do aprimoramento moral. Que eu brinco sempre que a gente tem uma asinha, a asinha do conhecimento, e hoje muito mais, porque com a vinda do celular, a gente tem uma gama de informações diárias que a gente está até adoecendo por causa disso, porque a gente ainda não sabe lidar com isso, não é? Mas a gente está tendo uma informação tão grande. Hoje todo mundo fala de física quântica, hoje todo mundo fala de assuntos que há um tempinho atrás nenhum de nós
se teve acesso, teve na escola, mas já teve há tempo ou não lembra mais, e agora a gente vê o tempo todo. Então, eu digo que a asa do conhecimento, ela tá grande, tá plena e tá, ó, balançando. Mas o da moral, vou precisar do outro braço. A da moral tá assim, ó. Agora voa com uma asinha desse tamanho e a outra desse tamanho. A gente precisa ter o equilíbrio. A gente precisa, e a gente vai falar mais adiante ali sobre isso. A gente precisa ter esse equilíbrio para que a gente possa alçar o voo, para que a gente possa alcançar coisas boas. E um exemplo de que a gente se encontra, eu lembrei do livro Há 2000 Anos, que para mim é maravilhoso, né? Ele é, quem não leu ainda deveria ler. É o livro da encarnação de Emmanuel, quando ele foi Públio Lentulus, né? Um senador romano. E ele nessa época, foi a época em que houve a mudança na vida dele, porque ele conheceu Jesus. Mas por que ele procurou Jesus? Porque ele tinha uma filha doente. A filha dele se chamava Flávia Lentúlia. Ela teve lepra. E ele, na ânsia do amor pela filha, ele busca a Jesus, porque chamava muita atenção a figura de Jesus para ele. E aí ele busca ele e ele cura a sua filha. Então ali começa a mudança da vida dele. E depois ele perde a esposa, né? Não vou dar muito spoiler para todo mundo ler. Mas assim, quem era essa Flávia Lentúlia? Vocês sabem? Alguém sabe? Sabe? Ainda bem que a gente tem universitários, ó. Isso aí. Parabéns. Ganhou 10 com estrelinha. Francisco Cândido Xavier era a filha, porque Francisco Cândido Xavier teve várias encarnações como mulher. Era a filha de Públio Lentulus, que depois, no nosso tempo atual, veio a ser Emmanuel, mentor espiritual do Chico. A gente não deixa ninguém para trás. Aí imagina o tamanho do merecimento. Virem juntos. Vieram para acertos, porque tanto lá atrás Chico estava passando pela dor por algum motivo. Emmanuel também passava, como Públio Lentulus. Na atual encarnação, como Chico, a gente não pode falar nada, porque a gente não sabe a dimensão desse espírito. Talvez ele tenha passado por toda aquela dor, só como exemplo. Mas, no futuro, quem sabe a gente vai saber falar dele, né? O quem ele foi, o que era. Vamos lá. Na revista ainda. Enganar-nos-íamos redondamente quanto ao sentido dessa comunicação se víssemos nela uma crítica às leis que regem o casamento. Aí ele fala aqui para que a gente não menospreze as nossas leis, porque elas são importantes, né? Além disso, há que considerar que os espíritos se desmaterializam à medida... aí fala das leis mutáveis, aquilo tudo que eu já falei, mas ele diz assim, ó, há de considerar que os espíritos se desmaterializam à medida que se elevam e se depuram. O que é desmaterializar? Aí a gente lembra dos filmes, né? Se desmaterializou, se materializou ali no outro lado. Não, é que a gente vai perdendo, cada vez mais o nosso espírito vai ficando depurado, que ele a gente não tem definição, a gente diz que ele é quintessenciado, o nosso espírito. O nosso perispírito, ele é mais material e ele vai se purificando até o ponto dele ficar extremamente sutil. Então, quando a gente se desliga desses vícios, dos nossos maus hábitos e das coisas da Terra, nós vamos nos depurando espiritualmente. E é isso que vai fazendo a diferença. Só nos planos inferiores a encarnação é material. Para os espíritos superiores não há mais encarnação material e, consequentemente, não há procriação, pois a procriação é para o corpo e não para o espírito. Por isso que
aí há prisão. Porque se disser, às vezes, para alguém que está muito vinculado ao sexo, dizer que não vai ter mais procriação, ele vai dizer assim, eu quero ficar no mundo inferior para sempre. Não é? É assim. Parece meio forte, meio brusco, ou meio bobo, mas é assim. Por isso que às vezes a gente não quer, a gente tem a influência do mal, porque o mal quer que a Terra continue tendo esses mesmos vícios. Não quer que a gente se depure. Não quer que a gente se desligue das coisas materiais. E nós somos extremamente influenciados por esses irmãos que querem destruir a imagem do Cristo. Se é que isso... Eu não sei nem como é que passa na cabeça deles. Isso não é possível. Porque tudo que é bom, tudo que é puro, não vai deixar de existir. Então, quando há os interesses da matéria, o amor se torna... Quando a gente perde o interesse, né, das coisas materiais, esse amor vai se tornando mais puro, mais sutil e ainda foge à nossa compreensão. Porque esse amor assim, nesse nível, nós ainda desconhecemos. Ah, mas eu amo tanto a minha filha, eu amo tanto o fulano, a fulana. Não, nós ainda não sabemos como é que é esse amor, porque esse amor é sem qualquer coisa que possa um prender o outro. A gente ainda ama assim, eu te amo, mas se tu fizeres tal coisa, né? Mas, pô, como é que tu não me das, não tens consideração comigo? A gente ainda se pergunta. Enquanto a gente fizer essas perguntas, a gente ainda não tem noção. Além da simpatia geral oriunda da semelhança que exista, que entre a gente existe, né? Voltam-se os espíritos a afeições particulares, aí diz assim, do mesmo modo que os homens, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, porque então esse laço não se acha exposto a vicissitudes da paixão. Porque quando a gente está do outro lado, a gente não tem essas coisas que nos distraem. E a nossa percepção das coisas se torna muito maior. Se a gente erra aqui, quando a gente parte para o outro lado, a gente vê a dimensão do erro. E aí vem aquela angústia, o desespero de não ter feito. Porque aí a gente cai na real. Eu prometi. Alguém foi ver o último filme agora? Dos Mensageiros? Sim. Então, não teve um espírito que disse, não, eu vou acertar. E o que ele fez? Errou. Foi para o umbral? Foi. Porque ainda lá dentro, ainda existia esse resquício. Deus sabia? Sabia. Porque ele sabe o que vai no nosso íntimo. Mas era a oportunidade dele aprender. E através da dor profunda, e aí vem o aprendizado, e aí a chance de nunca mais errar. Alimentam ódio entre si os espíritos? A pergunta. Isso aí, daí a gente já está no livro dos espíritos, na parte segunda, tá? Sobre as relações de simpatia e antipatia. Só entre espíritos impuros há ódio. Só os impuros. E são eles que insuflam os homens as inimizades e as dissensões. Porque às vezes a gente não está mais lá tão nos espíritos impuros, mas às vezes a gente deixa um pezinho lá. E aí a influência vem e nos toma. E mexe com a gente. Porque a gente ainda não conseguiu se desvincular totalmente. Porque a gente não é mágica. Eu sou um espírito impuro, mas amanhã, às 10 horas, vou me tornar um espírito melhor. Não é assim que acontece. Conservarão sentimento de um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Né? Conservarão ressentimento? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se voltavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se um dos outros com prazer.
Então, quer dizer, quando o apego diz assim, mas a gente atende espíritos, né, que chegam lá na mesa mediúnica e dizem assim, eu morri faz tão pouco tempo, venderam tudo, mexeram em tudo que era meu, acabaram com o meu patrimônio, que tudo que eu criei. Não, mas por trás desse sentimento do apego à matéria, existem outras animosidades que prendem muito mais do que a matéria. Então, tudo que é relacionado ao sentimento é muito mais poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. Não havendo entre eles, se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia, tendo deixado de existir a causa, suas desavenças aproximam-se uns dos outros com prazer. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. Aquelas amizades que a gente tem no colégio, quando a gente é criança, que a gente briga por uma coisa tão boba, depois quando a gente cresce, se encontra, dá boa risada, né? Diz assim, a gente brigava por causa disso? E a gente vai fazer isso. Porque isso é a imaturidade espiritual, a imaturidade do entendimento. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram, um contra o outro, constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Então, às vezes, há necessidade de a gente se afastar um pouquinho do outro realmente. Eu escutei outro dia sobre a distância amorosa, para que a gente tenha tempo de crescer. Mas em algum momento a gente volta e a gente entende que aquilo foi passageiro. Porque somente o amor e as coisas boas, elas são perenes e são para sempre. Todo estado de maldade, ela é transitória. Ela uma hora vai se modificar. Não vai ser para sempre. Nós vamos sempre caminhar para sermos melhores. Ao tempo. Para a gente se encaminhando para a finalização, o Emmanuel tem um texto muito legal. Porque de tudo que a gente falou até agora, a gente já compreendeu que é necessário que a gente modifique a nossa ação, a nossa forma de pensar, mas principalmente a nossa forma de agir, para que a gente alcance esse direito de escolhermos de que forma a gente vem, com quem a gente vem, para estarmos do lado dessas pessoas que a gente ama. E se algum de nós aqui tem essa relação, é porque nós já estamos nos encaminhando para uma etapa melhor, né? Se a gente já pode estar com esses amores ao nosso lado, é porque a gente já está caminhando para a nossa melhora. E aí o Emmanuel, ele dá a receita. Olha só. As sucessivas reencarnações. O nome é Uniões de Prova, do livro Esperança. As sucessivas reencarnações diluem os sentimentos ruins. A gente não falou que a gente vai e volta, até que um dia aquela coisa que fez tanto mal lá atrás, ela vai ficando tão distante e a gente vai vendo como a pessoa melhorou e os seus valores e a gente vai deixando para trás, por pior que possa ter sido o que aconteceu. Quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus ajuntou, essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Então, quando a gente adquire uma amizade e um amor sincero, ainda que hoje a gente ainda tem os nossos defeitinhos, né, as nossas arestas a serem aparadas, nada disso se desfaz. Nada. A gente pode um dia se encontrar lá 1000 anos depois, porque às vezes as histórias a gente dá uma desviada. E o que é 1000 anos na espiritualidade? É um piscar de olhos. A gente se encontra de novo e diz assim, quem que eu encontrei aqui? E aquele sentimento puro e bonito volta. Então ele dá alguns pontos. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora? No entanto,
Trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frenar impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Isso aí foi falado na mensagem do começo, que a gente às vezes impede, né, que o outro vá adiante. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. Temos todos os débitos que precisam ser revistos. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a afeição agressiva e cruel. Nós somos às vezes os causadores do defeito do outro. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impelistes friamente a pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsidiada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tiranos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantastes o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo, para que lhe renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo transfigurado em sábio anestesista nos retivesse no lar, para que o tempo, a feição de professor devotado de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas do egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos, enquanto a consciência se nos aflige na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Então, meus irmãos, tudo isso é para mostrar que quando a gente precisa perdoar, é porque muitas vezes, e na maioria das vezes, nós necessitamos também sermos perdoados. Nós necessitamos desse olhar de compaixão pelos erros que a gente deixou lá atrás, que a gente hoje não se recorda, pelas vezes que desviamos um filho do rumo certo, das vezes que não dissemos não para a vida, ou não para o outro, porque às vezes o não é necessário. Então é assim que a vida acontece. Deus dá uma nova oportunidade desses nossos desafetos virem para a nossa convivência, para que a gente aprenda a amá-los. A relação de encontros e desencontros são para exercitarmos nossos sentimentos, e à medida que vamos nos aprimorando, esse sentimento vai tomando formas novas que hoje ainda desconhecemos. Livre da matéria, o amor se torna mais puro, mais livre, como a pedra bruta que lapidada se reveste de beleza e luz. E aí, só para a gente... Eu escutei uma frase que eu achei muito interessante. O problema do mundo começou quando as zebras de listras pretas começaram a odiar as de listras brancas. Não é? Olha a zebrinha ali, ó. Ela está de preto com bege ou bege com preto? Eu também. Somos todos filhos de Deus, criados todos da mesma forma, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não sabermos as coisas. Então, vamos olhar nosso irmão como nosso irmão.
para que a gente possa caminhar nessa vida de maneira mais leve, lembrando que a gente necessita do perdão e Deus está sempre disposto a nos ajudar quando nós temos boa vontade. Mas existe uma força que a gente ainda não se dá conta do quão é poderosa, que é a nossa vontade. É preciso querer para termos a mudança. Ama o teu próximo. Ele é teu irmão perante os olhos de Deus. Tenhamos força para vencer os nossos sentimentos inferiores. Muito obrigada pela atenção de todos.